Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Estamos de volta com mais um podcast. Verifique a inscrição no canal, o sininho, o like e fique à vontade na seção dos comentários. Hoje no podcast vamos aprender com uma experiência de quase morte da americana Amy Call. A experiência começa da seguinte maneira. Desde os 17 anos, sofria de dores crônicas. Os médicos rotulavam como fibromialgia. Era uma existência torturante e era difícil dormir. Na época da experiência e até muito antes, eu dormia apenas 15 minutos. Eu tinha que me mexer e me esticar na cama, pois era muito doloroso ficar parada por muito tempo. Meu médico teve uma ideia e receitou um medicamento para dormir. Percebi que sempre que eu tomava o medicamento, mesmo em pequenas quantidades, meu nariz inchava e minha respiração ficava muito superficial. Foi assustador e desconfortável, mas o alívio da dor veio. Então, a tentação de tomar o remédio era grande. Informei ao médico que acreditava estar tendo uma reação alérgica. Ele riu e disse que meu corpo simplesmente precisava se acostumar com o remédio e que a quantidade que eu estava tomando era tão baixa que não poderia causar qualquer coisa. Ele me pediu para tomar 3 comprimidos inteiros. Eu estava tomando metade. Uma noite, após uma semana de dores agonizantes e sem dormir, considerei a prescrição médica de tomar 3 comprimidos inteiros. E tomei todos. Fui para a cama depois de tomar os 3 comprimidos e em poucos minutos comecei a ficar dormente. Então, o interior das minhas passagens nasais inchou, e eu não conseguia respirar. Eu não conseguia nem abrir a boca. Estava lutando para respirar, mas não conseguia. Meu corpo inteiro parecia estar mumificado. Eu não podia gritar por ajuda e levou apenas alguns minutos antes que a luta terminasse. Houve uma forte sucção vindo do topo da minha cabeça, como um vácuo, e uma sensação absoluta de alívio. Não havia mais necessidade de respirar e nenhuma sensação de estar drogada com um medicamento. Eu não tinha noção do meu próprio corpo. A próxima coisa que lembro é passar por um tipo de portal junto com muitos outros. Parecia que eu estava em uma sala de espera. Havia muitos outros chegando e comecei a observá-los entrar. Eu assisti um grupo de cerca de 3 adolescentes que tinham uma energia e um jeito que era muito desagradável. Eles eram grandes e pareciam estúpidos e até um pouco ameaçadores. Enquanto eu olhava para eles, me ocorreu que eles haviam morrido de um acidente de carro em que todos estavam bêbados. Uma mulher apareceu. Ela parecia ter 50 anos. Ela era muito tagarela e falava sem parar. Eu a escutei por um minuto e ela me disse como estava orgulhosa de como ela cuidou de si mesma em sua vida. Quão boa ela parecia. Ela começou a tentar me mostrar seu corpo. Percebi que ela tinha uma cor de pele falsa, como se ela estivesse indo para cabines de bronzeamento ou deitada sob o sol por muito tempo. Ocorreu que ela havia morrido de câncer de pele. Ela parecia querer falar muito sobre si mesma. Fiquei entediada e segui em frente. Muitos outros passaram. Esta sala ou área não parecia muito brilhante para mim. E apesar do fato de que eu estava recebendo de alguma forma a informação de que essas pessoas estavam mortas, eu não tinha aceitado isso.
porque tudo parecia tão real e natural, tão aparentemente vivo. Nada parecia chocante ou estranho. Houve um jovem que veio até mim. Ele tinha olhos lindos, quase esverdeados, e o mais belo lindo tom de cabelo ruivo. Ela começou a me contar sobre si mesma. Ela disse que havia morrido com uma sensação que era semelhante a um afogamento, lentamente desmaiando sem poder respirar. E, no entanto, eu não tinha certeza se ela realmente havia se afogado. Enquanto ela me contava sobre sua morte telepaticamente, eu realmente experimentei, em certo nível, o que ela sentiu. Fui capaz de comparar fisicamente sua própria memória. Ela começou a me dar ordens. Diga a eles isso, diga a eles isso. Ela estava me dando informações pessoais sobre si mesma. Eu não tinha ideia do porquê, mas eu educadamente escutei. Uma coisa que ela disse foi que ela queria que eu diga a eles que eu adorava cantar. Ela fez uma performance de canto improvisada. Eu achei a voz dela linda. Eu também fiquei impressionada com a forma como ela estava livre durante sua performance, para realmente se elevar e se mover pelo espaço, sem tocar o chão. Era como assistir uma dança subaquática sem a água. Não sei por que não fiquei mais chocada, ou porque não aceitei tão bem. Eu também notei como, em certa parte da música, seu lindo cabelo ruivo parecia crescer mais. Achei interessante que ela pudesse optar por cabelo mais comprido à vontade. Essa jovem, talvez com 19 ou 20 anos, contou como se arrependeu de não aguentar firme, como teria sido melhor ficar e resolver seus problemas. Devo fazer uma observação de que cada palavra que ofereço nas comunicações da minha EQM veio sem palavras verbais reais. Havia muito poucas palavras tecnicamente precisas. O que estou transmitindo é que o que veio para mim através de comunicação telepáticas. Eu nunca senti como se estivesse ouvindo qualquer coisa auditiva. As pessoas apenas olhavam umas para as outras, e muitas vezes até com alguns movimentos de boca, mas as mensagens vinham tão rapidamente sem nenhum esforço verbal. Então, quando cito as comunicações aqui, estou apenas oferecendo a coisa mais próxima do que geralmente era falado telepaticamente, instantaneamente. Lembro-me de que nos reunimos em uma sala ou área muito maior e mais iluminada, onde havia muitos outros presentes. Todos estavam tão ocupados conversando e conhecendo uns aos outros. Parecia semelhante à cena de um refeitório do ensino médio. As pessoas até pareciam querer encontrar rapidamente outras com as quais se relacionavam ou com quem se sentiam à vontade. Havia até pequenos grupos que começavam a se formar. Em certo intervalo, notei um homem entrar na sala. Eu senti algo sobre ele, e ele se sentiu seguro e equilibrado comigo. Eu sabia que podia confiar nele. Para me dizer o que estava acontecendo, ainda não sentia que eu poderia estar morta. E eu também não tinha certeza de ter aceitado o fato de que as pessoas estavam mortas. Então, eu me movi em direção a este homem. Mover não envolvia realmente andar, apenas intenção de desejo de ir. Perguntei: "Quem é você?" Ele olhou para mim e percebi que ele era uma espécie de professor ou guia para o grupo. Ele explicou que havia morrido em um acidente de caminhão. Ele era motorista de caminhão de profissão. Ele me disse que não era um homem imperfeito,
mas tinha dominado a humildade. Eu sei que isso soa irônico, mas quando eu estava com ele, eu podia sentir verdadeiramente que ele não tinha um pingo de orgulho. Ele explicou que tinha vindo para ajudar a ensinar a importância da humildade para o grupo de pessoas, porque eles estavam tão absortos em suas vidas que não foram capazes de aprender lições vitais e abortaram suas próprias vidas. Ele parecia estar me dizendo que, de uma certa ou de outra forma, essas pessoas haviam cometido suicídio. Isso me fez pensar, já que eu não tinha notado ninguém na sala que se enforcou ou teve overdose de drogas, se matou ou coisa parecida. Eu estava um pouco confusa sobre como o termo suicídio poderia vir a mim, mas acabei entendendo que o descaso casual pela vida e os riscos flagrantes e egoístas que alguém pode correr, seja envolvido no uso de drogas, dirigir embriagado ou qualquer tipo de ação que seja essencialmente perigosa, pode levar à própria morte. É o que é considerado suicídio, pelo menos onde eu estava. O professor continuou a oferecer mais informações. Ele explicou como abortar suas próprias vidas, essas pessoas teriam um período de descanso, mas que aprender o que elas precisavam aprender seria difícil. Cheguei a entender que, por mais que eles fossem ensinados e infundidos com informações boas e úteis lá, e mesmo que eles concordassem de todo o coração com o que estava sendo ensinado ou o que eles precisavam aprender, aprender sem um corpo é como aprender a superar um vício sem drogas, sem oportunidade de usar as drogas, ou como aprender a amar o próprio inimigo sem ter que lidar com inimigos. Ele explicou como precisava ensinar a esse grupo de pessoas como é vital se desapegar de si mesmas, como perder sua obsessão por si mesmos, como ficarão estagnados em todo o progresso se não puderem se libertar de suas próprias obsessões. Ele teve que ensinar a importância da humildade. E, no entanto, ele balançou a cabeça sorrindo levemente e insinuou que ainda havia muito pouco em que pudesse ajudá-los, sem seu corpus. Sua esperança era incutir mais paixão pelo que tinha a ensinar, forte o suficiente para deixar uma semente de luz que pudesse permanecer com eles durante suas jornadas. Por mais estranho que pareça, senti um choque de horror repentino. Perguntei: o que são essas pessoas? Telepaticamente ele disse: eles estão mortos. Eles morreram. Perguntei: se essas pessoas estão mortas, o que sou eu? Não sei por que demorei tanto para compreender o fato dessa realidade. Ele explicou gentilmente: eles estão mortos. Você está no meio. Você está como se estivesse em coma. Com isso, comecei a pensar: tenho que sair daqui então. Enquanto eu me movia para o canto da sala para sair, pelo menos alguns dos garotos bêbados e estúpidos de repente se lançaram em mim com palavras como: ela está viva, toque nela. Foi muito assustador. Eles estavam realmente me agarrando e tentando me puxar de volta para eles. Fiquei horrorizada. Olhando para trás, essa parte da minha experiência, fiquei surpresa com o quão terreno, como até mesmo pessoas parecidas com animais podem ser do outro lado da vida. Alguém poderia esperar que, ao entrar pela porta da morte, haveria uma iluminação repentina que talvez todos recebessem a bondade absoluta e escolhessem a luz, em um novo começo, possivelmente tornando-se mais angelicais e purificados. Mas, naquele lugar, todos vieram exatamente como eram antes. Eu também me perguntava sobre religião
enquanto estava lá, e rapidamente percebi que isso não era importante. A religião da pessoa, não importa qual, se uniram ou não na terra, sempre foi o que estava escrito em seu próprio coração. Era sobre quem a pessoa era, não o que rótulo ela usava, ou quem ou o que ela adorava ou acreditava. Sua própria vibração dizem tudo, e você não pode mexer com isso. Você simplesmente é. Quem você é? Aprendi que estamos aqui para aprender a amar divinamente e para nos tornarmos mestres de nós mesmos, pregar nossas próprias naturezas inferiores e elevar dentro de nós nosso próprio eu superior. Estamos todos trabalhando em direção à unidade. Quando saí daquele lugar inicial, comecei a me mover rapidamente e senti que estava segura e confortável. Senti envolto em amor, havia alguém cuidando de mim, e eu parecia estar em paz absoluta com essa pessoa. Havia tanta luz vindo do rosto dessa pessoa que eu mal podia ver qualquer traço em detalhes, mas me lembro vagamente do cabelo escuro e levemente ondulado. Acredito que era do sexo masculino. Estávamos viajando para cima, suponho. Minha própria vibração estava mudando. Eu estava no universo e estava me dando uma espécie de aula. Como ter um professor de astronomia falando sobre a beleza do universo enquanto se deita sob as estrelas. Mas eu estava lá no meio deles, e essa parte parecia ter ficado nebulosa para mim desde o meu retorno. Mas lembro vagamente que, durante essa cena, vi algo como palavras e números holográficos se movendo na minha frente, passando pelas estrelas. Senti naquele momento que entendia tudo. Senti a plena verdade das leis e da ordem do universo. Lembro de ter entendido que havia um tipo supremo e perfeito de matemática que estava em todas as coisas que existiam. Eu estava tão animada, foi uma experiência tão agradável. Também foi revelado uma espécie de relógio no céu. Como as próprias estrelas realmente possuem uma espécie de mapa ou chave matemática para tudo o que existe. Você está escrito nas estrelas, me disseram. Tudo é. Essa parte da minha EQM foi emocionante. Sempre soube e aprendi que nós tínhamos apenas uma vida para viver. Eu nunca pensei em reencarnação. Na minha EQM, porém, percebi que a maioria de nós viveu muito, muito mais tempo do que poderíamos imaginar. Que nossas vidas, que parecem tão longas, são infinitesimais quando colocadas no quadro inteiro, que, aliás, não pode nem ser enquadrado. Foi mostrado como cada indivíduo, por sua própria vontade, escolhe caminhos que matematicamente os levam a circunstâncias de caos e acidente. Que todos os aspectos de nossa vida são regidos por leis naturais, nas quais nos colocamos. Que, de certa forma, criamos nosso próprio mundo. Foi mostrado também como nunca se pode supor que, se alguém vive uma vida de sofrimento, isso é, por causa de ações más, muitos podem escolher uma vida de sofrimento por causa do que desperta neles. Nesta experiência, na vasta extensão de estrelas e planetas, luas e conhecimento, eu conheci a confiança completa pelo que parecia ser a primeira vez. Isso foi uma felicidade para mim. Eu tinha vivido com medo, desconfiança e pânico por 30 anos consecutivos. Não consigo descrever o alívio, o bálsamo refrescante e pacífico que este conhecimento foi para mim. Para finalmente reunir esta verdade que eu ansiei por toda a minha vida, que tudo é bom, que há sentido e beleza ao redor. A próxima coisa de que me lembro é viajar rapidamente pela Terra. Parecia muito surreal como um filme, e ainda assim o filme parecia vivo, como voar sob um filme panorâmico de uma cena ao vivo da Terra.
Esta foi um grande momento de luz para mim, porque eu tinha acalentado a ideia sombria durante minha vida de que cada ação minha, pouco menos que perfeita, estava sendo observada por Deus e julgada com raiva ou grande tristeza. Sentia culpa constante por meus erros e recriminava o pavor de ser observada, com olhos severos. Eu queria agradar e acreditava que muitas vezes estava falhando. Esta tinha sido uma maneira enlouquecedora de viver. Então, ter a chance de ver outros de frequência muito mais alta foi maravilhoso, para dizer o mínimo, e saber quanto amor eu sentia ao observar ou sentir os outros em suas situações pessoais me fez querer viver mais com alegria do que com culpa e preocupação. Na EQM, Deus era a mente, ou talvez eu diria a ordem em todas as coisas. Para mim, estava ao redor e em tudo. Deus era apenas tudo o que é belo, pacífico e bom. E tudo parecia tão bom para mim lá. Na verdade, voltei com este saber, que, apesar do que parecia bom ou ruim antes, agora se uniu para ser apenas bom, porque eu confiava e sabia que tudo estava no lugar certo. Mesmo quando as pessoas tomavam decisões com as quais eu não concordava, eu ainda sentia que, no geral, tudo era bom. Eu tinha esse saber também, que havia a essência ou centelha do Altíssimo, como vou me referir a Deus em tudo, em cada mineral, vegetal, animal e humano e além. Perdi todo o desejo de analisar tudo na vida, como havia feito antes, através de exemplos religiosos, tentando julgar tudo, o que é pequeno como sendo bom ou ruim. Somos todos apenas consciência experimentando a vida e aprendendo a amar, criar e desenvolver até o mais alto que podemos ser. Eu sabia escolher o que parecia certo para mim e confiar mais, que quando algo parecia injusto ou desequilibrado, fazer o que pudesse para trabalhar em direção à harmonia, mas não me preocupar com aquilo sobre o qual eu não tinha controle. Eu sei que, eventualmente, mesmo sem assumirmos os controles, o universo está tão cheio de ordem que sempre encontra uma maneira de equilibrar tudo, porque o universo não pode existir sem o equilíbrio perfeito. Pude me mover pelo planeta e sentir diferentes continentes, países, raças, até mesmo alguns estados, cidades e pessoas. Cada um tinha seu próprio tipo de vibração pessoal e padrão energético. Aprendi como cada um de nós é composto de tantas camadas diferentes ou várias de influência energética. Isso foi fascinante para mim. Cada raça, cada país, mesmo um estado, cada família, de certa forma, é como um organismo, conectado a todos, mas com uma influência de propósito muito próprios e muito importante. Finalmente, o planeta Terra parou na minha frente. Ou talvez nós paramos na frente dele. Foi magnífico. Era uma bola de gude flutuante, apenas nadando em cores. Eu estava em êxtase com admiração. Enquanto eu olhava para o planeta, meu guia me pediu para voltar para onde eu vim, para retornar. Ele disse que estaria lá, esperando. Com isso, me virei para ele e senti algo que não posso colocar em meras palavras. Quando recebi sua intenção de que eu voltasse, parecia que a minha própria mãe, perfeita, ia se virar e me deixar, apenas uma criança no meio de um país estrangeiro. Foi tão inesperado, parecia que algo arrancou dentro de mim e se rasgou ao meio. Eu realmente me senti levantar e cair para a frente, desmoronando. A dor emocional era tão profunda que eu mal conseguia gritar. Foi quando o grito implodiu dentro de mim e senti que estava fraturando como cacos de vidro espalhados pelo chão. Eu sentia gemer e, sem qualquer tentativa, ele apenas esvaiu de mim como uma nuvem, tão pesada de chuva que não conseguia mais segurar sua umidade, e desceu uma onda de cachoeira.
Eu lamentei de um lugar que nunca senti antes. Era literalmente como se cada órgão e célula que estava em espírito estivesse explodindo de angústia. Cada parte de mim gritou, telepaticamente. Tudo o que pude expressar foi: não, não consigo passar por essa parte da minha EQM sem lágrimas e uma dor aguda no peito. Ele se aproximou de mim e eu me senti confortada. E ele calmamente me encorajou a ser forte. Ele me disse para olhar para a minha esquerda. Ao fazer isso, vi um ônibus escolar parar ao longe. Uma criança pequena foi escoltada para fora e trazida até mim. Reconheci que era minha própria filha, que na época tinha apenas 4 anos. Ela foi convidada em seu sono para vir em espírito para me ajudar. Ela caminhou até mim, me puxou um pouco e docemente disse com uma voz encorajadora: Mas, mamãe, quem vai cuidar de nós? O amor do outro lado, pelo menos na minha experiência, é muito maior, muito mais completo do que aqui. E você é mais honesto com o seu amor. Meu guia sorriu conscientemente e me lembrou que ele não estava me forçando a voltar. Olhei para ele e de volta para o planeta Terra, me sentindo tão assustada ainda, não querendo partir e me separar dele. A dor da divisão ainda me queimava. Chorei e disse a ele que não tinha certeza se conseguiria. Ele disse: Olhe para a sua direita. Olhei para a direita e vi uma figura holográfica. Era minha própria mãe, era uma visão dela no futuro. E ela parecia cansada e precisando de ajuda. Não vou entrar em detalhes aqui, porque quero respeitar a privacidade dela. Mas me senti inclinada para esse holograma futurista, com desejo de ajudá-la. Mesmo que não estivesse ocorrendo no momento, parecia vivo para mim, e notei que, ao me inclinar para ela, parecia que eu era um jardineira querendo podar algumas folhagens. O holograma desapareceu e meu guia disse: Você vê? Está na hora. Você quer ir? Eu sabia que precisava, mas ainda assim estava com medo. Antecipando minha partida, eu gritei: Por favor, eu não posso ir sem você. Houve uma pausa e então ele respondeu: Muito bem. De repente, senti que estávamos juntos. Nós éramos um. Isso pode parecer estranho, mas eu estendi a mão e vi em forma de espírito meu próprio dedo se estendeu e entrou no campo energético do planeta. Senti uma onda de eletricidade correr da ponta do meu dedo a começar a subir. Quando atingiu a primeira junta, houve uma sensação inacreditável de puxar, como uma montanha russa que me jogou para a frente. Então eu estava de volta ao meu quarto escuro em casa, mas senti que estava desconectada do meu corpo. Meu marido deve ter vindo para a cama, porque agora ele estava lá, dormindo profundamente ao meu lado. Eu podia ver ele e eu. Eu me movi em direção ao meu corpo e tentei me conectar. Tentei despertá-lo, eu não pude. Comecei a entrar em pânico. Eu não conseguia sentir nenhuma sensação do meu corpo. Pressionei urgentemente meu marido para acordar, chamando, mas minha voz não estava lá. Continuei tentando mover meu corpo de dentro para fora e sem nenhuma sensação de fôlego ou vida. Comecei a gritar por socorro. Então, senti meu guia ali no quarto e senti dizer: Você deve se empurrar de novo e de novo pela região da garganta. Isso desencadeará uma liberação de energia e ele ouvirá. Você deve fazer tocar em você para se conectar. Eu não conseguia entender por que isso iria funcionar, mas comecei a correr pela área da minha garganta várias vezes, e então ouvi um barulho sair da boca como quando a boca se abriu. Era como uma porta rangendo, abrindo lentamente. Meu marido ouviu e acordou e perguntou: Amy, o que é isso? Qual é o problema?
Eu não podia responder. Tentei gritar, mas não consegui. Ele se inclinou e eu o vi me sacudir. Senti, através de suas mãos, um nível de eletricidade passar por mim. Mas não conseguia me conectar ou me mover. Ele se levantou e acendeu uma luz. Meus olhos ainda estavam fechados, mas eu testemunhei o olhar em seu rosto. Enquanto ele continuava a sacudir meu corpo, eu senti mais e mais eletricidade se movendo ao redor do meu corpo. Então, senti algo como um pop e voltei. Eu respirei longa e profundamente e apenas fiquei ali, mole, inspirando e expirando, incapaz de falar. Depois de alguns minutos, meu marido estava perguntando o que devo fazer. Devo ligar para a emergência? Eu respondi com firmeza que não, que estava bem. Não ligue para ninguém. Eu só preciso sentar por um minuto. Ele me ajudou a ir para a outra sala, onde sentei no sofá e tentei contar a ele o que havia acontecido. Eu não sabia por onde começar. Levei meses para contar tudo o que eu conseguia lembrar. Desde então, tudo mudou para mim. Minha saúde voltou. Eu fico cada vez mais forte a cada ano. Jesus sempre foi meu exemplo e abracei o ensinamento central que deveria ser: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Encontrei o bem, Deus, em muitos lugares e dentro dos ensinamentos de muitas religiões e formas de pensamento. Mesmo dentro do ateísmo, se um homem acreditasse neste princípio, eu reconhecia Deus nele. Eu ainda luto com meus próprios problemas mundanos e pessoais. Só me sinto mais desperta e segura, com algumas habilidades e compreensões. Trabalhei em direção à humildade e me abri para o aprendizado e crescimento. Esse foi mais um relato de experiência de quase morte. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!